Pai querido, nós estamos aqui à tua disposição. Fala através, Senhor, da minha vida. Me usa como instrumento de poder nas tuas mãos para ministrar a palavra de hoje, Pai. E que, Senhor, enquanto eu estiver ministrando a palavra Logos, o Senhor esteja ministrando a palavra Rema na vida de cada vida aqui. Senhor, aquilo que cada um veio aqui buscar diante do Senhor. Pai querido, dúvidas que cada um tem aqui, Senhor, hoje vão ser solucionadas. Ninguém vai sair com dúvidas aqui. Pai querido, nós vamos sair daqui cheios de confiança, porque, Senhor, o Senhor está trazendo resposta através da palavra, o Senhor está trazendo ensinamento através da palavra, o Senhor está trazendo direcionamento através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. A palavra de hoje, deixa eu abrir aqui minhas anotações. Eu fiquei, qual é o nome que eu vou dar? Eu gosto de dar os nomes, né? Como liberar a unção de Deus sobre nós. Como liberar a unção e a bênção de Deus sobre nós. Texto base, Salmo 133. Nós vamos ler esse salmo inteirinho, de cabo a rabo. Quem conhece o Salmo 133? É um texto gigante. É um dos menores capítulos da Bíblia. Diz assim, que vontade de falar como vários pregadores que eu já ouvi. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Isso aí é um clássico dos pregadores cristãos, é ou não é? É, não é, Marcos? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Mas hoje a gente tem gente que nem abre a Bíblia, tá lá, né? Tá projetado, aí você já foi no celular, não precisa nem abrir a Bíblia, vai no aplicativo. Mas o texto diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em... Continua. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Quantos já conheciam este texto? Eu fiquei inspirado, porque essa semana eu achava que eu ia falar sobre oração. Porque na semana passada eu falei sobre oração, e oração é um dos pilares. Posso ensinar? Uma coisa aqui que você não vai ter problema aqui nessa igreja é em aprender a palavra de Deus, porque a minha veia principal é ensino, né? Eu sou professor há muitos anos, meu chamado principal é o mestrado, o mestral e o pastoreio. Então, ensinar. E aí quando eu falei, poxa, mas eu vou falar sobre isso. Ontem eu estava falando assim, Senhor, é esse texto, eu entendi que era esse texto que era para eu pregar. Me inspirei na comunhão que nós tivemos, porque foi precioso o nosso tempo de comunhão. Então, falei, Senhor, então é sobre comunhão? Já vou alertar para você ficar esperto, porque a qualquer momento eu vou pregar sobre esses assuntos, tá? Então falei, preciso continuar falando sobre oração, porque a palavra da semana passada foi tremenda, me impactou. É interessante, né? Eu que prego, mas eu sou muito impactado, e eu sou impactado quando eu preparo, aí quando eu prego eu recebo de novo, então eu sou impactado de novo. E aí essa semana eu fiquei meditando na palavra que eu mesmo preguei, e eu fiquei impactado com aquilo, e eu falei, preciso continuar falando sobre oração. E aí, não é oração, é comunhão. E eu tinha pensado ao longo da semana de falar sobre equilíbrio. O Senhor tem falado muito, e ontem eu falei um bocado sobre equilíbrio também no nosso curso Start. Mas aí o Senhor não deixou falar, é comunhão que você vai falar. Quais são os 3 pilares da igreja de Cristo? Não existe uma igreja sem o eco. Eco. Todo mundo sabe o que é? O que vai ecoar? O que é eco? ECO. Ensino, comunhão e oração. Isso é o tripé da igreja. Então, a igreja que não tem oração não funciona. Eu fiz parte de uma igreja muito grande que por um tempo, eu não sei o que acontecia, mas não tinha gente para orar. Eu lembro que um pastor sozinho se uniu e ele ia orar todo dia na igreja. Uma igreja sem um grupo de intercessão, sem um grupo de oração, sem uma igreja que ora, não subsiste. Não tem como continuar. Nós não podemos fazer nada sem ser por oração, não tem como. Nós não podemos ir para um templo. Gente, falei do medo agora há pouco. O Senhor me moveu a falar e a profetizar sobre a tua vida que nós vamos avançar e vamos superar o medo e vamos conquistar grandes coisas. Só que a questão aqui é a seguinte: a gente não age de forma imprudente de jeito nenhum e a gente não toma nenhuma decisão sem oração e confirmação do Senhor.
Então é tudo debaixo de oração, por isso que nós precisamos muito de vocês, nesse momento, assim que a gente tiver o tempo, vamos precisar de gente para ir lá, para limpar, para pintar, para ajudar um monte de coisa, né? Um monte de coisa. O Andrezão, eu sei que, né, tá trabalhando, tá por aí e tal, mas eu sei que o Andrezão vai ser um cara aqui que vai ajudar a gente a organizar todo esse processo, tá? Tô contando com você, André, né? E aí, vai ter muito trabalho, mas nesse momento, qual é o trabalho que vocês têm? Gente, precisamos orar todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, confirma. Senhor, isso confirma, vamos orar. Tá? Sem oração não tem como a igreja avançar. Eu comecei com o contrário, né? Eco, mas eu fui do outro da oração. Como eu vou falar de comunhão, eu vou falar do ensino agora. Ensino! Como é que você avança se você não sabe o que você tem que fazer? Como é que alguém vai operar uma máquina numa empresa se ele não sabe operar a máquina? Todo mundo precisa passar por esse período de ensino. Nós acabamos de falar que quando enviamos as crianças, ensina a criança no caminho que deve andar. O que acontece se eu não ensino a criança no caminho que deve andar? Ela vai andar pelo caminho que der na telha. Aí a gente fala assim, e aí, se eu não ensino, o que vai acontecer? Vou falar o seguinte, ninguém se move sem aprendizagem. E é minha área, né, que eu sou professor, ninguém se move sem aprender. Se você não ensina, outro vai ensinar. E veja só, vou alertar, já que o Espírito está falando, então vamos falar, tá? Pais, o Kids é bênção, Espaço Kids é bênção. A igreja precisa, é um dos ministérios mais importantes da igreja. Mas pai, não é responsabilidade do Kids ensinar o teu filho, dar educação para o teu filho, ensinar o seu filho a tratar bem as pessoas, ensinar o seu filho a se comportar. E ensinar a palavra de Deus também não é a nossa função principal. Nós cooperamos e somos um dos braços, como igreja, nós orientamos, ajudamos, fazemos um movimento, mas quem tem que discipular o seu filho é você. E aí às vezes você traz o seu filho realmente todo dia, e gente, nosso ministério Kids vai crescer, vai avançar nesse lugar novo, vai ter um espaço, vai ser um espaço apropriado, grande, a gente vai poder começar a dividir por idades, vamos precisar de voluntários também, vai ser bênção demais. Mas pai que se apoia apenas no Kids e fala, é responsabilidade do Espaço Kids na igreja resolver esse problema para mim, não é. E aí você traz uma vez por semana aqui, mas seu filho, se você não está ensinando todos os dias em casa, não está discipulando todos os dias em casa, ele está aprendendo todos os dias em casa com alguém que não é você. Na escola, com um monte de gente, com os amiguinhos que falam só besteira, que não sei. É verdade, gente, é verdade. O mundo jaz no maligno e está bagunçado. A criança mais aprende coisa errada na escola do que outra coisa. A TV está ensinando, a internet está ensinando, os youtubers estão ensinando, os influenciadores estão ensinando e você não está discipulando. E aí a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, porque se você ensinar em casa, quando ele chegar na escola e aprender alguma coisa errada, ele fala, minha mãe me ensinou, não é assim. Quando eu vi o youtuber falando uma bobagem, você tem que fazer isso, tem que fazer maldade, você tem que zoar, não sei o que, você tem que trollar, não sei quem. Peraí, minha mãe me ensinou, não é assim que se faz, meu pai me ensinou, não é assim que se faz, eu já aprendi. E olha que interessante, todos os dias eu aprendo com meus pais, mas quando eu chego lá na escolinha, a escolinha confirma tudo. Quando eu chego lá no Kids, o Kids confirma. Olha só como é verdade mesmo. A igreja vai dar ainda mais autoridade para o discipulado que você como pai está fazendo com seu filho. Ou é verdade, porque na igreja, o pastor falou, na igreja os tios do Kids falaram, então meu pai está certo mesmo, minha mãe está certo mesmo, porque lá na igreja eu também aprendi isso. Está entendendo? O ensino é essencial, sem ensinamento, sem treinamento. Tá? Vou falar uma frase que a gente sempre tem falado, eu falei ontem com o pessoal que fez o curso Start, a Igreja Lagoinha é um lugar de papéis definidos, repita aí. Papéis definidos. Eu pulei, vamos começar do começo. Visão clara, papéis definidos e treinamento constante. Mas e a comunhão? A comunhão é essencial, sem comunhão. Mas a comunhão faz parte da igreja, toda a igreja tem comunhão. Gente, eu fiz parte de um ministério que não tinha comunhão. E a igreja foi minguando, uma igreja grande, com nome, com força, com um líder carismático à frente. Não se pregava sobre comunhão, não se falava sobre relacionamento, não se fazia nenhum tipo de trabalho na igreja promovendo relacionamento, interação, conexão. E sem relacionamento, sem um estar conectado com o outro, na igreja não cresce, a igreja não avança e você não avança. O ser humano foi feito para relacionamento. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele e entre nós. E aí o que a gente tem aprendido é que como consequência do pecado, o pecado trouxe consequências em áreas diversas da vida.
Ontem, novamente, no curso Start, quando nós aprendemos e vamos para a Bíblia, nós entendemos que tudo foi afetado pelo pecado. Não foi só o ser humano que foi afetado pelo pecado, seu espírito, alma e corpo. Tudo foi afetado. A natureza sofre por causa do pecado do homem. A natureza sofre um processo de deterioração, de corrosão, de corrupção por causa do pecado do homem. E a gente nunca, de repente, muitos nunca pararam para pensar que a dificuldade de nós nos relacionarmos também está relacionado ao pecado. Não era difícil para o homem se relacionar, não era difícil para o homem conviver, não era difícil mas hoje é. E é interessante porque o período da pandemia trouxe alguns aspectos positivos, sim. Foi horrível. Mas em alguns aspectos, para quem soube aproveitar esse momento e aprendeu com a dificuldade, tinha muita gente que não está, gente, de verdade, tão fora, tão no trabalho e tal, que já não conhecia mais a sua própria família. E quando todo mundo ficou dentro de casa, você teve que voltar a se apaixonar pela sua família. Você teve que voltar a conviver com seus filhos. Você teve que voltar a falar com a sua esposa e se comunicar com ela. Quem soube aproveitar isso? Bem demais, ótimo. Todo mundo aproveitou de jeito nenhum. Porque se você for ver o índice de divórcio, de separação, de problemas que houveram aí nesse período, é gente que falou assim, meu Deus, eu não consigo conviver, eu não consigo me relacionar com a minha própria família. E aí quem soube aproveitar, restaurou essa condição de relacionamento. Quem não soube, se separou e deu ruim. Relacionamento, a nossa capacidade de se relacionar também foi afetada pelo pecado. E quando nós falamos que todos aqui, a igreja, o principal papel da igreja é promover restauração, é levar você a uma condição em que você vai ser restaurado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que se comunica, Deus é um Deus que criou eu e você e criou todas as coisas para relacionamento. E é por isso que, de certa maneira, também não vamos entrar na polêmica teológica dessa questão, mas esse talvez tenha sido um dos motivos principais também, entre outros, do diabo e 1/3 dos anjos terem sido expulsos do céu, porque se colocaram contrários a Deus. Lúcifer teve inveja do ser humano, porque o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. A Bíblia fala que Deus soprou, Deus lançou vida, um sopro divino sobre nós. Não fez isso aos animais, não fez isso nem com os anjos, só com a gente. Nós temos essa condição, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado vem nos distorcendo, vem nos corroendo. Se nós queremos ser igreja de fato, a oração que Cristo fez em João 17, pois leia em casa, a oração que Jesus fez na cruz, foram 3 motivos pelo qual ele orou, o terceiro motivo foi por mim e por você. Pai, aqueles que crerão em mim no futuro, eles precisam ser um. Eles precisam se relacionar, eles precisam se comunicar, eles precisam conversar, eles precisam comungar, eles precisam jogar vôlei junto, eles precisam comer junto, eles precisam compartilhar alimentos, eles precisam fazer churrasco, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Eles precisam um convidar o outro para fazer churrasco na casa e ter churrasco toda semana, eles precisam comer junto, eles precisam pegar os irmãos aí que são Masterchef e que sabem fazer uns pratos assim muito legais, assim maravilhosos. Fala Deus está falando aqui, hein? E aí assim, o irmão precisa falar assim, olha que eu sei fazer uma torta, não sei das quantas, desse assim, que tipo gourmet, e vou fazer para você vir em casa e comer dessa minha torta gourmet, né? Ontem nós tivemos a oportunidade, você não é todo mundo que gosta, né? Tem os pratos preferidos, mas eu particularmente gosto muito de cuscuz. E, nossa, Dona Rosa fez um cuscuz maravilhoso que nós tivemos a oportunidade. Quem não foi, perdeu. O cuscuz da Dona Rosa. Então, nós precisamos, mas hoje é difícil. É difícil. Ontem, uma pessoa falou para mim, pastor, tem a comunhão lá? Tem. Pastor, eu tenho vergonha. E não foi na comunhão. É que vai ter lá, vai ser bastante gente. Falei, bastante gente, diz que vai. Eu fico meio sem jeito, eu sinto vergonha, eu não... Eu falei, vai assim mesmo, vai com vergonha, vai com medo. E lá vai envolvendo, vai interagindo, a gente puxa, a gente vai. Mas dessa vez essa pessoa não foi.
pecado atravanca você e você não se relaciona. Gente, é legal, porque assim, você vê, né? Quando a gente vai para os centros urbanos, isso é pior. As pessoas têm uma dificuldade, né? Você vai vindo mais para o interior, e assim, eu sou de São Paulo, estudei em São Paulo mesmo, São Paulo, capital, mas eu morava em Guarulhos. Eu estudei, fiz Senai em São Paulo, lá na Bresser, perto do metrô Bresser, do lado da Radial Leste ali. Então eu ia, na minha época de ensino médio, estava por ali, estava sempre em São Paulo. Tá? E o pessoal me zoava porque dizia que eu era do interior, porque eu era de Guarulhos. Guarulhos, interior. Guarulhos, 2 milhões de habitantes, cidade cheia. Não é, nem é, né? Mas o pessoal zoava. Aí Deus me trouxe para São José dos Campos, que é interior, mas também não é interior com um monte de shopping, com oportunidade de emprego, com Embraer, com um monte de coisa, né? Mas é o interior. Aí a gente vem para Pinda, fica mais interior. É ou não é? Mas isso é ruim? Não, ninguém está falando que é ruim. Mas quanto mais você vai saindo, ali na grande metrópole, você acha que as pessoas passam na rua e falam bom dia, não, bom dia, bom dia, não fala nada, um olha nem para a cara do outro. Em Guarulhos também é a mesma coisa, eu falo que é interior não, ninguém também faz isso não, tá? Já em São José, não é todo mundo, que já é uma cidade maior, quase 1 milhão de habitantes. Você passa na rua e dá um bom dia? Não necessariamente. Alguns vão falar, você vai passar numa rua, alguém vai te falar bom dia, se eu olhar você vai bom dia. Mas é mais raro também. Mas você vem para Pinda, já é outra coisa. Você anda, o pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia pra árvore. Né? Bom dia. Bom dia. Né? Que bênção. Né? Nesse aspecto, você vir para o interior, as pessoas ainda são mais relacionáveis. Mas a gente percebe uma timidez grande nas pessoas, uma dificuldade de ir, de envolver e tal. Gente, a gente vai romper isso em nome de Jesus. Nós temos percebido. E às vezes a pessoa, justamente por viver mais isolada, numa região mais de... Me falaram que não é para eu falar... Aqui, teve um culto que eu falei aqui que aqui é um lugar de roça. Aí uma irmã falou para mim, não, pastor, aqui é lugar de fazendeiro. Oh. Fazendas. Amém! Porque fazendeiro é rico, fazendeiro é próspero, então são aqui é o lugar das fazendas, né? Maravilha, glória a Deus. Mas ainda assim, de repente você vai mais, sabe aquele negócio do fazendeiro? Você pode assistir uns filmes americanos que tem também sobre o pessoal que mais se isolava, ou lá atrás, né? Eu gosto muito de um filme chamado Encantador de Cavalos. Recentemente a gente assistiu um filme, um filme chamado Lendas da Paixão. Só coisa ruim acontece lá, mas é aquela, quem lembra? O auge do Brad Pitt para as mulheres. Tenho certeza que minha esposa colocou o filme para ver de novo para dar uma olhada no Brad Pitt. É bonito mesmo, gente. É bonito mesmo, né? E aí você vê aquele pessoal que morava numa região mais afastada, mais de fazenda, ou naquela época realmente as cidades não eram juntinhas, e o pessoal que morava assim, muito distante um do outro. E aí praticamente só convivia com os animais. E, gente, o pessoal era meio bruto, né? Sabe se relacionar? Também não. O cara às vezes sabe se relacionar. Agora eu vou para literatura. Gente, essa palavra ela tá muito cultural aqui. Vidas Secas. Quem já leu Vidas Secas de Graciliano Ramos? Você pega lá o Fabiano com a sua família, que é o personagem principal, né? O cara não sabe nem falar, porque ele é bronco. Porque ele vive com a sua família, ele não consegue nem conversar. Ele é tão bronco, assim, tão bruto. E ele praticamente só vive convivendo com animais que ele cria, e lá na sua condição lá, e ele não consegue nem falar. A mulher quer conversar com ele lá, e sim, não sabe falar, né? E o ser humano ficou meio assim, meio bruto. E nós precisamos romper com isso, a gente precisa se abrir para relacionamento, entenda. A sua dificuldade de se relacionar está relacionada ao pecado, que afetou a nossa condição de relacionamento. E, gente, relacionamento e comunhão é um dos pilares da Igreja de Cristo. Nós temos que ser um. E para ser um, a gente precisa se comunicar. E para ser um, a gente precisa falar. E para ser um, a gente precisa comungar. E para ser um, a gente precisa abrir nossa casa sim. E ir na casa de alguém. A gente se sente tão incomodado de ir e tal. E a gente tem essa preocupação. Não, vou incomodar, vou lá e tal, não sei o quê. Mas, gente, aos poucos. Não precisa ser... Porque não tratamento de choque. Eu sei que alguns falam assim, nunca convidei, não sou de convidar as pessoas para minha casa. Mas, gente... Deixa Deus trabalhar, Deus está falando. Pede, Senhor, me ajuda. Lembra que eu falei? A gente não consegue vencer o pecado sem a ajuda do Espírito Santo.
Então, se isso é tão difícil para você, fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Se eu preciso me relacionar mais, me ajuda a me relacionar mais. Se eu preciso falar mais com meus filhos, me ajuda. Porque, gente, a gente está falando isso no contexto de igreja, mas a realidade é que tem famílias que o pai e a mãe não conseguem conversar com os filhos. Os filhos não conseguem conversar com o pai e mãe. Não conseguem ter uma conversa assim, né? Tá, acabou a conversa, acabou, tchau. Filhos e pais que não conseguem se conversar. Isso, tem marido e esposa que não conseguem se conversar. Eu fico pensando, eu não sei porque, com a minha esposa, graças a Deus, né, moleque? Né, princesa? A gente se conversa, eu ouço bastante ela me ouve menos, porque mulher, não sei se é só ela, mas acho que as mulheres têm um pouquinho mais dificuldade de ouvir a gente, né, de dar atenção quando a gente quer falar. Tem homens que não gostam muito de falar, que são mais também esse bruto, né? Eu sou homem não comunica muito, né? Não é um sinal de hombridade ficar falando muito, gente, de novo, isso está errado. Quem diz que o homem não deve falar, não deve comunicar? Onde é que está escrito na Bíblia que é um sinal de hombridade, a falta de comunicação do homem, que o homem é bronco, sinal de masculinidade, eu não falo. Mulher fala por todo mundo, né? A mulher fala pelo marido, pelos filhos, por todo mundo. Brincadeira, não fica brava aí, hein? Tá? A mulher fala por todo mundo, então o homem não precisa falar. Não, quem disse? Nós temos que voltar a nos relacionar, nós temos que aprender a voltar a comunicar uns com os outros, a comungar. Precisamos disso. Graças a Deus a gente conversa bastante, a gente se comunica bastante. Isso faz toda a diferença, é visível a diferença no relacionamento. É visível. Marido, você precisa conversar com a sua esposa, esposa, você precisa conversar com o seu marido. Não estou conseguindo, não sei como vencer isso. Em nome de Jesus, você vai romper isso nessa manhã. E peça ajuda ao Espírito Santo para que você volte a se comunicar com a sua família. E por consequência, você vai começar a se abrir para os relacionamentos, inclusive para o relacionamento aqui com esse povo que o Senhor, povo lindo, que Deus está trazendo para ser um povo de poder tremendo e que vai fazer a diferença aqui em Pindamonhangaba. Em nome de Jesus. Uau! Agora eu vou começar a pregação. Já sei que essa pregação eu não vou fazer ela inteira e ela vai virar uma série e a gente vai falar outras coisas sobre ela. Já identifiquei isso. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho nesse texto, porque parece um texto tão pequeno. E aí, fala assim, o que eu vou falar? Eu mesmo vou falar assim, Senhor, beleza, importante dar comunhão. Acabou a pregação, né? Assim, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Beleza, gente, relacionamento acabou com a pregação. Aí eu fui avançando, estudando e perguntando, Senhor, peraí, vamos lá, ó. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Primeiro versículo, importância da união. Eu já aprendi que os pilares da igreja são eco, ensino, comunhão e oração. Então é preciso se relacionar. Aí eu vou para o versículo 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Daí veio o título dessa palavra. Peraí, o que representa óleo? Para nós cristãos, nós temos aqui, o meu pastor Eliseu, lá de São José, ele tem, você vai ver aqui, quem já foi lá em São José, ele mesmo faz a mistura dos óleos, coloca umas essências, fica um óleo cheirosinho e tal. E aí, dessa última vez, ele falou, tá acabando. Eu estava conversando com ele, ele falou, o nosso tá acabando, vou fazer mais. Eu falei, faz para Pinda também, pastor. Pra gente ter, não, vou preparar para Pinda um óleo da unção. A gente está usando esse aqui, ó, um pouquinho, tá vendo? Só tem um pouquinho aqui, mas não, é o óleo da unção. É uma mistura, a Bíblia fala de alguns ingredientes, o óleo desse texto especificamente é um óleo que vai mirra e a oliva, né, o fruto da oliveira, o óleo que sai da oliveira, tá? E esse óleo, para nós, gente, eu acho que a maioria de vocês sabe disso. Óleo representa o quê? Unção. Sempre que a gente vê a questão do óleo aparecendo na Bíblia, o óleo é usado, ou ungir, ou derramar de óleo sobre alguém, quando alguém está sendo consagrado, ou quando um objeto está sendo consagrado de forma exclusiva para uso sacerdotal, para uso no templo, para fazer parte daqueles objetos que eram consagrados, que ficavam dentro do templo mesmo, que ficavam dentro do tabernáculo, tá? Ou quando alguém ia ser levantado, um rei, quando ia ser ungido rei, se derramava o óleo sobre a cabeça para que ele pudesse ser consagrado como rei daquela localidade. O sacerdote, ele recebia o óleo na cabeça para exercer a função de sacerdote, né, para fazer os sacrifícios, para fazer todo esse movimento lá no Antigo Testamento que era feito. Então, o óleo representa a unção, é uma capacitação, é uma autoridade que é liberada sobre a tua vida através do óleo. Aí, peraí, mas por que
está falando de derramar de óleo, num texto que falando que é importante os irmãos estarem em comunhão. Pensa comigo. Quando você comunga, quando você se relaciona, quando você come junto com seu irmão, quando você joga vôlei com seu irmão, quando você faz um prato e compartilha com seu irmão, um prato especial que você sabe cozinhar, quando você vem aqui na igreja, bate papo, ama, abraça, dá carinho, quando você aconselha um irmão, quando você às vezes até mesmo, porque tem tesouro e talentos estão envolvidos nesse processo, às vezes você vai dar uma oferta na vida do irmão, porque você sabe que o irmão está precisando. Quando você está nesse processo, a unção de Deus na sua vida está em crescente. A unção de Deus, você está recebendo, a unção do Senhor está sendo liberada sobre a sua vida. É unção. E gente, vamos entender duas coisas. O óleo representa unção, mas também o óleo, em algumas traduções você vai aparecer óleo como perfume, tá? Porque os óleos eram, esse óleo que era derramado, ele era um óleo que tinha uma essência, ele era perfumado. E peraí, tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre perfume? Vamos falar sobre isso. Então o óleo traz essa capacitação especial, a comunhão libera essa capacitação, essa autoridade, essa unção sobre a tua vida. E o texto fala, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça. É só a cabeça? Não, porque esse óleo desce pela barba, então não é pouco óleo. Isso aqui não ia dar conta. Esse potinho pequenininho de óleo que eu estou segurando em minhas mãos, se eu derrubasse na cabeça de alguém ele inteirinho, talvez ele escorresse até o pescoço, talvez. Dependendo da quantidade de cabelo aqui, talvez nem descesse tanto. Eu aqui que tenho, né, nem todo mundo tem barba, eu tô com essa barba, essa barbichona aqui, de repente se escorresse para cá, ia ficar por aqui, não ia descer mais. Mas peraí, está dizendo que o óleo escorre sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, que é o primeiro sacerdote, só para você... Quem foi Arão? Então vamos para o estudo da Bíblia. Arão foi o primeiro sacerdote da tribo de Levi. A tribo de Levi foi das 12 tribos de Israel a separada, a consagrada para fazer o serviço do templo, o serviço do tabernáculo, o serviço sacerdotal. Eles não tinham parte da herança, mas eles recebiam oferta, dízimo, e eles comiam de tudo aquilo que era ofertado. Eles tinham a oferta, as outras tribos, elas sustentavam a tribo de Levi, né? E Arão foi o primeiro, e depois, a partir de Arão, vieram outros sacerdotes da linhagem de Arão, ok? E aí, até a gola das suas vestes. A gente está acostumado a ter o sentido de gola como aqui, mas a gola da veste sacerdotal era lá embaixo, os fiozinhos, as franjas da veste sacerdotal. Ou seja, a quantidade de unção de óleo e de perfume que a comunhão derrama sobre nós, nos encharca de tal maneira que desce da cabeça e vai até os meus pés. E eu fico encharcado de unção e de perfume. Amém. Isso é o que a comunhão proporciona para nós. E olha só, diz assim o versículo 3, é como o orvalho. Todo mundo sabe o que é orvalho? Orvalho são aquelas gotículas, aquela umidade que se transforma aí em gotículas que regam as plantas é bom, né? Que regam as plantas durante a madrugada. E que quando o sol vem e começa a arder, as folhas não sentem o arder do sol, principalmente nas primeiras horas até o meio-dia, onde o sol vai esquentando, e depois do meio-dia vai arrefecendo, né? Vai ficando mais tranquilo. Tal. Mas quando as plantas não se queimam e não se deterioram e não sofrem a consequência do calor exaustivo do sol nas primeiras horas do dia, porque elas foram refrigeradas durante a noite. Isso é o orvalho. Tá? E aí a gente vem aqui, ok, vamos lá, só para pensar um pouquinho sobre o orvalho. Primeiro, o orvalho se revela a cada manhã. Antes do sol nascer, o orvalho já está ali. Tá? Traz refrigério, é uma porção que Deus nos dá no dia a dia para conquistar vida plena em abundância. Só para você entender, quando você vai ver os textos que falam de orvalho na Bíblia, você vai conseguir relacionar o orvalho com o maná. Lembra do maná que quando o povo, depois de ter sido liberto do Egito, ficou rodando no deserto por 40 anos,
o maná era o alimento espiritual, o alimento físico que Deus proporcionava sempre antes do sol nascer. Era o orvalho que alimentava o povo e que tinha que ser colhido e regado antes do sol nascer. Não sei se vocês leiam o Antigo Testamento, o Êxodo, você vai vendo ali no Pentateuco, você vai ver essa informação que o maná ele deveria ser recolhido. Deus deixava durante a madrugada como o orvalho que vem na madrugada e ele tinha que ser colhido e separado para cada um dos familiares antes do sol nascer. Esse é o orvalho, tá? E aí essa unção que vem através da comunhão, ela é como o orvalho que nos alimenta, que nos rega, que nos traz refrigério. E aí o texto fala assim, é como o orvalho do Hermon. O que é o Hermon? Eu fui lá pesquisar, trazer informação para vocês. Hermon é um monte. Só que olha que curioso, está dizendo aqui que é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. O monte de Sião, com certeza. Sião você já ouviu falar. Talvez você não tenha se atentado a Hermon, mas Sião, você lembra. Sião, aonde Davi estava, a cidade de Davi, ficava ali na região de Sião. O Monte de Sião é considerado o lugar onde você sobe para ter um encontro com Deus. Monte Sião, todo mundo já ouviu falar, sabe? A representatividade, o significado que isso tem dentro da Bíblia. E aí você fala, que interessante, é como o orvalho do Hermon que rega Sião. Se Sião é a cidade de Deus, tão importante e tal, e o Hermon é o que rega Sião, uau, então o Hermon é sensacional também. A gente não sabia do Hermon, mas aí eu fui atrás de saber, peraí, o que é esse Monte Hermon? Aí eu fiquei sabendo o seguinte, tá vendo? Presta atenção, o texto diz, o orvalho do Hermon rega o Monte de Sião. Sabe qual é a distância entre os montes de Sião e o Hermon? 350 quilômetros. Oi? Então, como é que... Aí eu falei, como é que o Hermon rega o Monte Sião? E o Monte Sião é um lugar de bênção, de refrigério e tal, porque o Hermon rega o Sião. Mas como é que o Hermon está a 350 quilômetros dos montes de Sião? Como isso acontece? E aí a gente vai entender o grande milagre. Eu não estive lá, gente, eu só fico imaginando. Porque aí profetiza sobre a minha vida, ora sobre a minha vida, fala assim, eu declaro em nome de Jesus que o pastor vai para Israel. E aí você fala, eu também. Mas que o pastor e a Simone, a família, vai para Israel. Porque eu quero ver isso. Eu nunca fui para Israel, eu vejo só, eu não estive lá ainda. O meu pastor foi acho que 36 ou 37 vezes, o pastor Eliseu. Eu não fui tantas vezes, não fui nenhuma vez ainda. E eu fiquei pensando, 350 quilômetros, eu quero conhecer o Monte Sião, quero saber onde é que é o Monte Hermon, quero entender esse negócio. Mas e aí eu fui pesquisar. E aí comecei a pesquisar e falei assim, que doideira, o Monte Hermon da região ali é o maior monte, 2.814 metros. Da região ali é o maior monte, é o lugar mais alto. E é um lugar que praticamente o ano inteiro, o pico do Hermon, ele é cheio de gelo, ele é cheio de neve. E se você estudar um pouquinho sobre a terra de Israel, você vai entender que a terra de Israel, ela é seca, ela é árida. E aí você tem um monte que é o maior daquela região, que tem neve. E essa neve, ela se derrete e ela forma os lençóis freáticos. E os rios, Rio Jordão, que vai descendo e que vai dar no Mar da Galileia, que vai desembocar no Mar Morto, e que regam, porque aí você tem uma mistura de mar salgado com mar doce, mas assim, nas margens, você tem, principalmente do Rio Jordão, você vai acumulando água doce, e isso traz o que a terra precisa para dar frutos e para ser uma terra abundante, porque senão não seria. Se não fosse esse pico nevado do Monte Hermon, desse monte mais alto que desce e rega toda a terra árida da região, você não teria uma terra próspera. É um milagre da natureza. Porque o Monte Hermon faz com que toda essa região árida seja muito produtiva e floresça sempre por causa do orvalho que desce do Hermon. E aí você fala, que legal, estamos tendo uma aula de geografia de Israel aqui na palavra de hoje. Mas gente, nós estamos falando, isso é profético, nós estamos falando de comunhão. De uma unção que é liberada através de comunhão.
Nós olhamos para as pessoas, todo mundo sabe, gente, muita gente está tão revoltada com o ser humano, tão revoltado, que sempre usa, colocou lá no seu carro, coloca na sua agenda aquela frase assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Mas as pessoas não querem mais se relacionar. Eu já ouvi isso tanto dentro da igreja. Eu me lembro de uma situação em que um irmão da igreja, um irmão que eu gosto, e que eu tentei por diversas vezes me relacionar com ele, ele falou assim, Fernando, não quero mais. Eu quero vir na igreja, quero ir embora da igreja, não quero mais ninguém na minha casa, não quero ir mais na casa de ninguém, porque eu já me feri muito. E todos nós nos ferimos muito com relacionamento, todo mundo já passou por situação em que se feriu. Hoje o ser humano, sem a fonte da água viva que jorra em nós, e que rega nós somos áridos, nós somos secos, nós somos um deserto ambulante, a gente fala de ir para o deserto e tal, mas nós somos secos. Você fala do outro, mas você sabe que você também não é uma pessoa tão fácil assim. Nenhum ser humano é tão simples, tão fácil assim. A gente costuma apontar o dedo para o outro e falar assim, as pessoas são difíceis. E se você acha isso, é porque você também é uma pessoa que não é fácil. Deus! E aí, quando a gente fala do Monte Hermon, que rega e faz toda uma terra produtiva, o Monte Hermon é o único ponto que tem neve o ano inteiro e que alimenta todos os rios da região e que fazem florescer e produzir toda uma região árida. Nós entendemos que nós precisamos receber disso. Nós precisamos ser regados por Deus. E como seremos regados? A comunhão. Se envolva, participe, esteja junto, vença a vergonha, vença a timidez, vença o medo de ser ferido novamente. Eu me lembro que quando eu conversei com esse irmão, eu tentei convencê-lo, eu falei assim, olha, vamos tentar. Aí ele virou para mim e falou assim, você pode confirmar para mim, você pode jurar para mim, você pode prometer para mim que você nunca vai me ferir? Eu falei, claro que não. Porque pode acontecer, eu também estou regado, estou sendo regado por Deus, eu também sou falho. Então você pensa, de repente a pessoa vem, é interessante, porque a gente está se conhecendo. Aos poucos a gente vai se tornando cada vez mais íntimo, vocês aqui comigo, vocês entre vocês. Então, de repente, a pessoa, algumas pessoas que confiam rápido, né? Ela vem e fala assim, olha, esse pastor é legal, ele fala bem e tal, não sei o quê, já tenho total confiança, e às vezes se surpreendem quando eu cometo algum erro. Gente, entenda, nós cometemos erros. Nós podemos falhar, eu sei, eu tenho plena consciência disso, que sem querer e sem intenção, eu posso magoar alguém aqui, em algum momento. Entenda, e me perdoe, e me ame, e ore por mim, porque eu estou sendo regado, eu quero ser terra fértil, eu quero ser uma terra, eu quero estar tão encharcado do óleo e da unção do Senhor, que se você chegou aqui seco, eu vou derramar sobre a tua vida daquilo que eu estou recebendo, e você vai começar a se ficar úmido, aquele orvalhinho pequenininho, gota a gota, porque quando fala do orvalho, gente, não é uma enxurrada, o orvalho são gotículas. Então você chega aqui seco, você vem num culto e você não, via de regra, não é encharcado imediatamente. Não é uma enxurrada, não é uma cachoeira que vem sobre você. Não, é o orvalho que começa, aquela terra que já está tão dura, quase pedra, sabe? Que você não consegue nem romper, não está mais macia, não dá para mexer naquela terra. Começa a receber o orvalhinho, mais um pouco de orvalho, é um processo. Até que aquela terra dura do seu coração, começa, opa, está esfarelando de novo, peraí, vai virar terra macia, sabe a areia da praia, macia, você vai virar isso, você vai se tornar uma terra agradável, aquela que o pessoal tem que, gente, chegou na praia, não tem graça você chegar na praia e entrar de tênis na praia, principalmente se for aquela terra macia, aquela areinha macia, chegou, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o sapato, deixa eu sentir a terra. Eu vi gente lá porque eu cheguei lá e eu falei assim, vou tirar os meus sapatos, cheguei lá e para pisar na grama e sentir a terra, e eu vi gente lá, assim, de jeito nenhum que eu vou pisar na terra, mas você não tem que sentir a natureza, deixa eu sentir essa graminha úmida, molhada, isso, gente, pisar numa terra, pisar num asfalto quente, numa terra que não dá, né, mas pisar naquela areia, mesmo a areia da praia quando está muito quente, né? Gostoso aquela areinha
que está maciazinha, está fresquinha já, está gostosinha. Você vai se tornar isso, mas é orvalho por orvalho, é gotícula por gotícula. Não tenha pressa, deixa Deus ser Deus, deixa Deus derramar isso sobre vocês. E o que vai fazer você, vai transformar você de uma terra seca em uma terra agradável, é o rio de Deus sendo derramado sobre a tua vida, é o orvalho de Deus sendo derramado sobre você através da comunhão. Então é interessantíssimo isso, ó. É um milagre da natureza, é um oásis no meio da terra árida, ou Monte Hermon. Tá? Sem o orvalho do Hermon não há Sião. Olha que interessante. Sem o relacionamento você não vai chegar a Deus. Sem relacionamento com Deus e sem relacionamento com teu irmão você não chega a Deus. Eu não posso ir para o céu sem comunhão. Não vai ter como. Porque o nosso Deus é relacional. Você precisa se relacionar com Deus. Ok, com Deus eu me relaciono, com o meu irmão, não. Não tem como. Deus você não vê. Via de regra, alguns já tiveram essa experiência, no passado era mais comum, mas via de regra Deus não se materializou na minha frente e veio conversar comigo. A gente sente saudade disso, como eu falei semana passada, porque Adão e Eva tiveram isso, nós não temos. E qual é a principal forma de nós nos relacionarmos com Deus? É através do relacionamento entre nós. E sem relacionamento você não chega ao Monte Sião. Você precisa ser alimentado pelo relacionamento. Você precisa receber isso. E aí, olha, o que significa essa distância? O Monte Hermon está 350 quilômetros dos Montes de Sião. Sabe o que isso significa? É o maior, o mais alto, e a distância representa a diferença que há entre nós. Somos iguais? Não. É fácil relacionar com o diferente? Não. É fácil se colocar no outro e entender que, sei lá, você gosta muito de maçã e o outro não gosta. E aí você fala, mas não aceito, como eu gosto tanto de maçã e o Flávio não gosta de maçã. E aí você precisa entender que o diferente precisa se aproximar e se relacionar, e você vai ser abençoado, e vai ser regado, e vai receber unção e autoridade de Deus no convívio com o diferente. E aprendendo a aceitar o diferente no outro. Entende isso? Isso é tremendo. E todos nós somos conectados pelo rio de Deus, que flui do trono de amor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Jesus é fonte. Jesus é o que faz isso. Jesus. Quantos aqui querem ser regados? Amém. Pelo rio que flui do trono de amor do Senhor? Quantos querem? Fique de pé então. Se dispõe ao relacionamento. A bênção do Senhor, a unção do Senhor vai aumentar, vai crescer na sua vida, à medida que você se relacionar com Deus, com as pessoas, com Deus. Através do convívio com as pessoas, do relacionamento, do apoio, da comunhão com as pessoas, você vai estar cada vez mais próximo e íntimo do Senhor. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos por este momento, por este culto, por esta palavra. Pai querido, a unção do Senhor está crescendo sobre este lugar. A unção do Senhor está crescendo. Eu estou vendo as pessoas neste lugar, Pai querido, que chegaram, Senhor, todas secas. Chegaram receiosas, chegaram cheias de timidez e reservas, chegaram aqui conversando com dificuldade, chegaram aqui com dificuldade de se abrir e de se relacionar e de se abrir para o novo. Pai querido, eu estou vendo essas pessoas já começarem a florescer. Eu estou começando a ver e, Pai querido, começam a florescer. E a próxima etapa depois do florescer é o dar frutos. Pai querido, esta igreja é uma igreja que vai dar muitos frutos, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Pai querido, e não sabemos, Pai, que o relacionamento foi afetado pela condição de pecado do homem. E Pai, nós não queremos aqui tentar vencer isso ou romper essa dificuldade, essas limitações, por nós mesmos. Pedimos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nos ajude a romper tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, de confiar, em nome de Jesus. Vamos florescer, vamos dar frutos, vamos ser regados, dia a dia vamos romper com toda a limitação, com toda a corrosão que o pecado
o pecado afetou, impactou na nossa capacidade de relacionamento. Em nome de Jesus. Pai querido, e as vidas que o Senhor sabe, que as vidas que estão secas, Senhor, estão vivendo um deserto e estão secas. O Senhor vai trazer até este lugar, o Senhor vai trazer aonde nós estivermos como igreja, o Senhor vai trazer. E Pai querido, se estamos sendo orvalhados, Pai, pelo Monte Hebron, Pai querido, se estamos recebendo, Pai querido, juntos, Pai querido, nós nos tornamos, Senhor, uma grande corrente que vai fluir na vida das pessoas que o Senhor está encaminhando para este lugar. E quem chegar aqui, quem está chegando seco, Pai querido, vai ser umidificado, vai ser cheio, vai receber do rio que flui do trono de amor do Senhor. Pai querido, e nós vamos fluir, nós vamos, Senhor, poder entrar, Senhor, no teu rio, Senhor, e a unção vai crescer, as águas vão nos invadir, nós vamos ser cheios. Não queremos apenas as águas, Senhor, sentir a água da unção, a água da palavra, Pai querido, nós não queremos apenas, Senhor, a sensação de senti-las nos nossos tornozelos. Nós queremos avançar sem medo, Pai querido, e queremos avançar até onde as águas cheguem nos joelhos, e nós queremos avançar ainda mais, até o momento em que a água chegue nos nossos lombos. E Pai querido, nós queremos avançar num nível em que nós vamos chegar num ponto sem medo, nós vamos nadar no teu rio, aonde não dá pé mais, nós vamos estar tão cheios da tua unção, que ainda que nós não falemos nada, quem chegar perto vai receber, quem estiver do nosso lado vai receber, quem estiver conectado de alguma maneira na mesma empresa, na mesma escola, na mesma sala de aula, Pai querido, as pessoas que estão ali vão começar a receber o refrigério do Senhor, por causa do rio do Senhor que está fluindo de dentro de nós. Nós nos abrimos para o relacionamento, em nome de Jesus, Rabachei que rebaixoriando rabaixaias, rabaquei obracei que rebeliando rochoias, onde de água viva. Mas a fonte, Senhor, do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte de águas vivas, pois a fonte, Senhor, do rio, Senhor, essa fonte, Senhor. Aleluias. Que o amor de Deus o Pai, a graça infinita de Jesus o Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, permaneçam conosco, hoje, esta semana e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se temos alguém visitando a gente, se temos alguém aí que está caminhando com a gente, quer oração e tal, e ainda não preencheu a ficha de consolidação, a pastora Miriam está com as fichinhas ali, peça para preencher, ela vai até você, deixa aí o seu pedido de oração, deixa o seu contato e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Gente, se Deus trouxe para você rompeu relacionamentos, brigou com alguém, tem algum parente, gente, essa semana é uma semana para você ajustar, alinhar. Vai, pede perdão, entre em contato. Se a pessoa não quiser ouvir, fala tudo bem, entenda, mas libere perdão, perdoe, se coloque à disposição novamente. Tem relacionamentos que o Senhor já tirou da nossa vida e não é pra gente se conectar. Se são relacionamentos que fazem mal pra gente, foi o Senhor que tirou. Relacionamentos abusivos, relacionamentos que afetaram sua vida,
que fizeram você pecar. Essa semana é engraçado, eu anotei isso, estou lembrando disso agora. Quem sabe eu vou pregar sobre isso, mas há um tipo de pessoas com quem nós devemos relacionar e outro tipo que nós não devemos nos relacionar. Sabe com que tipo de pessoa você deve se aproximar e se relacionar? Um dos motivos, um dos pontos, uma pessoa que te aproxima de Deus. E você sabe, relacionamentos que foram rompidos, para a honra e glória do Senhor, foram rompidos, que eram pessoas que te levavam para o mal. Talvez você esteja tendo um relacionamento com alguém agora e esse relacionamento precisa ser rompido. Porque essa pessoa que está com quem você tem amizade ou que está caminhando com você, ela te leva para baixo. Ela tem te trazido ruína. Ore pela vida dela, mas não se relacione. Ore para que o Senhor a traga, para que ela possa receber o refrigério do Senhor. Mas se essa vida não está te aproximando de Deus, corte relações nesse momento e ore pela vida dela. Mas há pessoas que você causou mal, que você fez mal, ou que de alguma maneira, pode ser que você não teve a intenção, mas de alguma maneira a pessoa se feriu por algo que você fez. É tempo de você falar com essa pessoa, se alinhar, pedir perdão. Gente, peça perdão pelo que a pessoa sentiu. Mas eu não creio que eu fiz nada de errado. Entenda o seguinte, se a pessoa entendeu que uma atitude sua, algo que você fez, algo que você falou, para você não teve significado nenhum, não foi mal. Mas para essa pessoa foi ruim e ela entendeu de uma maneira errada ou de uma maneira que a feriu. Peça perdão, deixa de ser orgulhoso e se coloque à disposição e convide ela para vir aqui a Lagoinha para um novo começo, amém? Amém? Deus abençoe, um bom domingo, bom almoço, nos falamos aí durante a semana, nos acompanhe nas redes sociais, Deus abençoe, bom dia Lagoinha, bom domingo, boa semana!